Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Romanos, no capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Vamos ler dos versos de 5 a 11. Amém? Diz a palavra de Deus: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de todo e qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoa. Amém? Vamos orar. Ó Deus, damos graças, Senhor, por esta palavra. Oramos, Senhor, que o Senhor venha nos iluminar o nosso entendimento, para que não temos apenas uma compreensão meramente intelectual, mas palavra viva no nosso coração, que nos inclina a discernir as verdades de Deus reveladas em Cristo e possamos viver em obediência para o louvor da sua glória. Operosos de frutos de vida, frutos de bom arrependimento, arrependimento para a vida eterna. É esta a minha oração, Senhor, também para aqueles que nos assistem pelas redes sociais, que suas vidas sejam impactadas, que eles sejam transformados. É a minha oração, Senhor, porque a sua palavra é viva, a sua palavra ela é pura e eficaz e ela cumpre o propósito para o qual ela é designada. E a palavra é designada a trazer das trevas para a maravilhosa luz em Cristo Jesus. Eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então nós demos início já no capítulo 2, tratando primeiramente do ponto, que trata do moralista, que vai dos versos de 1 ao verso 14 do capítulo 2 de Romanos. Nós já fizemos a exposição dos versos de 1 a 4, na sexta-feira passada, e agora a gente vai fazer um estudo em cima dos versos de 5 a 11, dando sequência ainda dentro desse mesmo ponto, da visão do moralista e de como ele acha que, por ele ter uma visão meramente moral do mundo e da vida, ele vai se livrar do juízo de Deus, porque o juízo do Senhor é segundo a verdade, não é segundo aos que as pessoas pensam ou tenham uma mera impressão de viver com uma maneira que se receba louvor de si mesma e dos homens, Então o nosso estudioso ele vai dizer da seguinte maneira, que olha, contar com a bondade e a paciência de Deus, como se o seu propósito fosse encorajar a permissividade e não a penitência, ou seja, quebrantamento e arrependimento, é um evidente sinal de teimosia e de um coração que não se arrependeu. Nós temos isso enfatizado, no verso 5. No verso 5 do texto que acabamos de ler. Porque o verso 5 diz assim, olha, mas é segundo a sua dureza e coração impenitente que você está acumulando contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O verso 5 ele enfatiza então que esse coração teimoso, que não se arrepende, porque a cada dia o Senhor está nos concedendo, a mim, a você, a todos que nos assistem, o Senhor nos concede tempo para o arrependimento, como nós já vimos no passado, porque nós somos tendenciosos, muitas das vezes a gente insiste em praticar o mal, em fazer o que é errado, e aí você abre os olhos no dia seguinte e você vê que não aconteceu nada, ninguém falou nada, ninguém percebeu, e você entende na sua cabeça, no seu coração, que isso é permissão para você continuar fazendo, embora a sua consciência lá no íntimo, o seu íntimo está dizendo, olha, isso vai dar ruim no final. Mas você vai passando os dias, vão se passando as horas, e você vê que nada acontece e você continua. Isso é teimosia. Essa pessoa que está fazendo isso, ela está entesourando algo
para a vida dela, e não é coisa boa, né? Tal obtusidade, ou seja, tal falta de inteligência, isso é obtusidade, né? Obtusidade é isso, é uma incapacidade de discernir corretamente as coisas e andar de acordo com elas, né? Então, uma pessoa obtusa, uma pessoa com falta de inteligência, que a Escritura muitas das vezes chama de louco. Você insiste nessa loucura, você insiste nas práticas dessa vida errada, o que te espera não é coisa boa, né? Então essa obtusidade só pode ter um fim. Significa que estamos acumulando alguma coisa para nós, não algum tesouro precioso, que é o que normalmente significa o verbo, né? Entesourar. O verbo guardar, geralmente ele é relacionado a isso, guardar coisas boas, né? Você está entesourando, a palavra mesmo fala, né? Inclusive o verbo grego é tesourizo, né? Que significa guardar, preservar. Mas o que essa pessoa está preservando para ela, guardando, acumulando para ela, é o juízo divino. Mas sim, uma terrível experiência da ira divina para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. O julgamento de Deus, ele é justo. Por que o julgamento de Deus é justo? Porque o tempo todo o Senhor está nos chamando ao arrependimento. O tempo todo Deus está falando, a sua consciência fala que as práticas que você anda vivendo, anda praticando, está errado. Mas você insiste em fazer o quê? Em tesourar, em continuar nas práticas do pecado, do erro, da iniquidade, achando que nada vai acontecer. Nós já falamos aqui, eu torno a repetir. O juízo eterno virá sobre a vida de todos aqueles que desprezam a verdade de Deus, a revelação da verdade de Deus, para a prática da iniquidade e da perversão. Mas até mesmo um salvo, um justo, um justificado pela obra de Cristo Jesus, que insiste na prática dos erros, ele também entesoura juízo para ele, juízo temporário. Porque na prática do pecado o Senhor há de trazer à luz, porque o Senhor não tem prazer no pecado. O Senhor, principalmente dos seus servos, principalmente dos seus filhos, porque Ele nos trata como filhos. Então o Senhor há de derramar a sua ira, ainda que temporária, sobre a vida de todo aquele que pratica, anda na prática do erro, né? Então, muito longe de escaparmos do juízo de Deus, na verdade, estamos atraindo para nós, né? Se você continua na prática do erro, do engano, do pecado, né? Que a palavra é essa, a palavra pecado, o juízo, você não estará livre dele, não tem como fugir do pecado. Antes, pelo contrário, o que te aguarda é o juízo de Deus que será derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida, de todos aqueles que andam na prática do engano e da mentira. Paulo agora amplia então, né, seus horizontes, baseando-se na expressão o seu justo julgamento, o justo julgamento de Deus. Ele diz, olha, ele começa por afirmar um princípio inflexível no qual se baseia esta expressão. A NVI, muito acertadamente, coloca entre aspas, né, na tradução da NVI, ela coloca entre aspas uma citação do Antigo Testamento, né, onde a palavra de Deus diz da seguinte maneira, né, que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. A citação vem provavelmente do Salmo 62:12. Vamos ler o Salmo 62:12? Salmo 62:12. Quem encontrar pode fazer a leitura, tá, irmãos? Que nós vamos ver na Escritura essa ênfase que o Senhor dá com relação a dar a paga segundo as obras de cada um. 62, Salmo 62:12. Amém. Então você vê, a Escritura, ela vai estar, nós vamos ler bastantes trechos das Escrituras, aonde se enfatiza muito isso, essa ideia de que todo homem, ele receberá de acordo com aquilo que ele pratica. E se nós praticamos, tudo que nós praticamos, eu já quero aqui deixar claro, que tudo que nós praticamos é aquilo que está em quê? Entesourado no nosso coração, né? A boca fala do que está cheio o coração. Você age de acordo com o que você pensa, de acordo com aquilo que você acredita. Você age
de acordo com aquilo que está movendo. Por isso que a Escritura ela vai dizer, né? Guarda o teu coração, porque são deles que procedem os caminhos da vida, né? Então, se nós queremos ter uma vida que receba louvor de Deus, nós devemos encher o nosso coração com a palavra de Deus, procurando andar de acordo com a boa e perfeita vontade de Deus. Porque senão, o nosso coração, é o que a Escritura vai dizer, ele é o quê? Desesperadamente corrupto. Ele vai começar a maquinar, a desejar as coisas que são que terrenas e carnais, e que consequentemente desagradam a Deus. Então você não pode esperar coisa boa vindo daí. É a Escritura, somente a Escritura que vai nos dar esse discernimento, né? E paralelo ao Salmo 62, 12, embora em forma de pergunta, nós temos o provérbio 24, 12. Provérbios 24, 12, que diz assim, ó: se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará a ele o homem segundo as suas obras? Está vendo? Isso é maravilhoso. E nós, olha, perceba no princípio, né? Se disseres, não soubemos, não sabemos, não perceberá aquele que pesa o coração? Né? Então você está querendo enganar quem? Né? Então o Senhor, Ele sonda o nosso coração, e isso é maravilhoso. E aí é onde que você deve se colocar na presença de Deus, reconhecendo isso, de que o Senhor sonda o nosso coração, de que nós não enganamos o Senhor, e antes pelo contrário, todo o pensamento ruim que nós temos, né? Eu estava vendo um estudo com o reverendo Heber Campos Jr., e ele fala, né, que os nossos pecados são terríveis, só que muitas das vezes a ideia que nós temos de pecado é apenas os atos, né, em si, da prática, mas não, é a questão de inclinação. O nosso coração é inclinado ao mal, até mesmo regenerado. A gente não pode, é como eu sempre costumo dizer, né, nós não podemos nos arvorar como intocados pelo pecado. Não, nós ainda estamos sobre os efeitos do pecado, os anseios do pecado. Deus, Ele nos livrou do poder do pecado, mas ainda nós estamos sob a presença do pecado, e nossas inclinações ainda são más. Por isso, o conselho bíblico é o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Porque se você não se enche do Espírito Santo, dará vazão o quê? As vontades carnais. Por isso nos é dado o quê? Os meios de graça, que são as ferramentas. O apóstolo vai dizer isso lá em Efésios, né? Revestivos de toda a armadura de Deus, leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos, para que fazendo isso nós estemos o quê? Firmes. E ao fazer isso, não é relaxar, é manter-se firme, porque senão o nosso coração descamba para essas coisas. E aí, voltando ao que eu disse, sabendo isso, se coloca na presença do Senhor e fala: Senhor, diante do Senhor estão todos esses pensamentos, todas essas coisas que são contrárias à sua vontade. Me ajuda, Senhor, nessa caminhada, para que eu não venha a tropeçar, não venha a cair. E Ele nos ensina isso, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina, né? Quando vocês orar, orem assim: livrai-nos de todo o mal. É o mal no sentido maligno mesmo, e também das nossas vontades da nossa carne, né? Porque as vontades da nossa carne, elas são totalmente contrárias à vontade de Deus, né? Então, embora, né, ele diga praticamente a mesma coisa do Salmo 62, o provérbio que nós lemos, ele faz em forma de pergunta. Ocorre também nas profecias de Oséias e Jeremias. Olha aí os profetas, o que eles falavam, né? Deixa eu pegar a referência que está aqui embaixo. Oséias 12, 2. Quem pode fazer a leitura? Oséias, profeta menor, 12, capítulo 12 e 2. E o outro é Jeremias 17, 10. Oséias 12, 2. Quem encontrou pode fazer a leitura. O Senhor também, com cuidado, tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras, o alcançará. Amém. Jeremias 17, 10. Amém. E eu vou ler também Jeremias
32, verso 19, que diz, olha, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Segundo o fruto das suas obras. Então, é às vezes elaborada na vívida expressão, eu farei cair sobre as suas próprias cabeças o que eles fizeram. Né? Nós vamos ter aí o texto aí de Ezequiel 9:10. Ezequiel 9:10. Ezequiel 11:21. Ezequiel 9:10. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei. Porém, sobre a cabeça deles farei cair as suas obras. Amém. Amém. Eu quero ler aqui também um texto trazendo uma mensagem dentro desse mesmo propósito de o Senhor pagando os homens de acordo com as suas obras, em 2 Crônicas capítulo 6, verso 23, que diz assim, ó, ouve tu dos céus, age e julga a teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. O próprio Jesus repetiu essa citação. Nós vamos ver isso, o Senhor Jesus Cristo fazendo citações dessas das Escrituras em Mateus 16, 27. Lá em Mateus capítulo 16, verso 17. Mateus 16, 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que lhe deu a revelar, mas meu Pai. 16, 27, irmão, me perdoa. 16, 27. 16, 27, me perdoa. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme suas obras. Amém. Agora sim. Mateus, então, nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz isso, né? Que os homens receberão a paga de suas obras, daquilo que eles fizeram de acordo com a luz do que receberam nessa vida. Todos o homem recebeu o quê? Revelação de Deus da verdade. Mas o homem, ele faz o quê? A ira de Deus, na verdade, né? Paulo ali começa o capítulo 1 de Romanos dizendo o quê? Que a ira de Deus se derrama do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detiveram a verdade para viverem na prática da injustiça. Então isso é o quê? É Deus dando ao homem a paga das suas obras, à luz daquilo que eles andaram, né, em obediência à vontade dos seus próprios corações e não à vontade de Deus. O apóstolo Paulo também cita, né, em 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. Quem encontrar pode ler, irmãos. 2 Coríntios 5, verso 10. Amém. Então nós vemos que todo pecado que o homem pratica, ele pratica encarnado, né, no corpo. Então a luz do Paulo, ele deixa isso claro, né, que é pelas obras feitas nessa vida. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer, né, ao homem está ordenado viver uma única vez, vindo depois do que? Disso, o juízo. E aí nós estaremos diante do tribunal de Deus
para recebermos o que nós fizemos, as obras das práticas em vida, né? Você vê como a Escritura ela se amarra e ela traz essa certeza para que o homem não esteja enganado, né? Então, mesmo um salvo, se ele acha que ele está vivendo, ele é um salvo, mas ele receberá o que? O juízo temporário nessa vida. Mas diante do Senhor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Percebe? Mas o homem ele é responsável pelas suas práticas, porque Deus não leva em consideração, ou seja, não faz vista grossas, né, os pecados de ninguém. E então nós não podemos, como nós vimos no nosso estudo da sexta-feira retrasada, né, muitas das vezes a gente costuma se esconder atrás da teologia. A teologia ela é uma ferramenta também que serve para o bem, ela é confeccionada para o bem. A teologia, como nós sabemos, ela vai fazer o quê? Ela vai apagar todo fogo falso, ela vai apagar todo misticismo, ela vai te levar à verdade das Escrituras em Cristo. Mas também são muitos os que se escondem atrás da teologia para poderem com isso como que te zombar de Deus. Em vez de ele aprofundar no conhecimento do Senhor e ter mais alegria em comunhão com Deus e amá-lo profundamente, não. Ele vai fazer uso das Escrituras para usar apenas aquelas partes que diz assim: Deus é bondoso, longânimo, Deus é misericordioso, mas ele usa isso para fazer o quê? Para continuar na prática do pecado. Isso é a libertinagem, né? Nós vamos lembrar de Tiago, né? Judas escreve à igreja, né? Ele fala: olha, irmãos, eu estava pronto para lhes falar a respeito da nossa mútua, né, da fé comum, mas eu preferi lhes falar para tomarem cuidado com respeito a alguns libertinosos que estão entrando no meio da igreja, transformando a graça de Deus em motivo para a libertinagem. Se resumindo no que Paulo, nós vamos ver na carta de Paulo aos Romanos mais à frente, onde eles estavam dizendo assim, né, para Paulo: olha, Paulo, se você diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou viver na prática do pecado, porque nisso a graça de Deus vai abundar. Quem faz isso, ele está zombando de Deus. Ele está, ao invés de ele demonstrar amor pelo Senhor na sua vida, ou seja, fugindo do pecado, não. Ele está indo para a libertinagem. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas das vezes nós somos tendenciosos a isso, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Inclusive, são muitos os que gostam de usar esse jargão para fazer uma crítica a essa doutrina que é maravilhosa. De fato, uma vez salvo, salvo para sempre, porque não independe de obra humana. É obra e os méritos são de Cristo. Percebe? Mas uma vez que o Senhor nos salvou, nos redimiu, Ele também nos leva ao quê? A uma vida de santidade, né? Segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então segue a paz com Deus. E esse é um fruto, né? É o fruto da justificação. Romanos 5, né? Justificados, pois pela fé temos paz com Deus. O nosso coração está em paz com o Senhor, sabendo que o quê? Que não é pelos nossos méritos. É por isso que nenhuma obra carnal nos leva ao quê? A viver com medo. Por quê? O Espírito Santo de Deus derrama nos nossos corações o quê? Alegria, perseverança, mas nos leva à cruz. Nos leva ao pé da cruz para falar: Senhor, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Senhor, nos livra de todo o mal. Te leva a clamar, a sentir nojo do pecado, e não a viver no lamaçal do pecado deliberadamente. Não, uma pessoa que faz isso, ela não conheceu o Senhor da glória, ela não nasceu de novo. Mas o salvo não, o salvo ele tem que fazer o quê? Ele vai tropeçar, ele vai cair, mas ao fazer isso, ele vai correr para a cruz e falar: Senhor, eu não posso viver assim, Senhor, o Senhor me transformou, o Senhor me salvou, como eu posso viver? Ele não fica em paz, ele não tem sossego, ele não consegue ficar nessa. Olha para Davi fez isso. Davi viveu na prática do pecado, mas depois lá no Salmo 32 ele vai dizer o quê? Os meus ossos secaram. Ele não tinha paz. Mas por um breve momento parecia que Davi estava muito bem, obrigado. Ele estava pecando e indo, mas o coração dele estava inquieto. Assim é o justo justificado por Cristo Jesus. Percebe? Ele não vai viver na prática do pecado. Então, esse é um tema constante, né, também no livro de Apocalipse. Vamos ler alguns textos que estão lá em Apocalipse, né? Principalmente Apocalipse, que trata o quê? Da revelação, né, do grande dia, da revelação da ira de Deus, né? Onde nós temos o quê? O Cristo, né, voltando, para buscar a sua igreja, e aonde o Senhor dará a paga, né? Em Apocalipse que nós temos isso.
Então nós temos aí Apocalipse capítulo 2, verso 23, Apocalipse capítulo 20, verso 12, e o último eu vou ler aqui, são 3 versículos apenas, né? Esses versículos que eu citei, os irmãos que encontrou, pode fazer a leitura, tá? Ó, Apocalipse 2, 23, 20, 12 e o último eu leio. Apocalipse 2, 23. Amém. Irmã Érica? 12. Amém. Então você vê, todos nós haveremos de dar conta. O texto que o irmão Davi leu, ali é o Senhor falando à igreja, né? Falando à igreja e falando das consequências dos filhos dos falsos profetas. Porque todos aqueles que dão ouvido a falso profeta, o Senhor vai fazer o quê? Irá derramar ira sobre eles. Eles receberão o quê? A paga das suas obras. Então tem muitas pessoas que estão dando ouvido ao quê? A espírito de demônios, a falsos profetas, enganadores, né? E eles vão receber o quê? Ira da parte de Deus. Eles não receberão nenhum favor, não receberão nada. Toda a prática da iniquidade que o homem pratica nesse mundo e procura receber algum louvor, eu gosto muito da citação de um reformador, eu não vou lembrar o nome dele, eu só peço para guardar nome. Mas ele diz assim: o máximo do paraíso que os ímpios terão será essa terra. Ou seja, os prazeres que eles aqui recebem será o máximo. É o máximo. E o máximo do inferno, ou de podemos dizer assim, de uma vida ruim, que o justo irá receber, também é aqui nessa terra. Você percebe como parece contraditório, né? Porque enquanto que para o ímpio aqui é o paraíso, o nosso coração não descansa aqui. O nosso coração tem descanso e repouso somente em Cristo. Então aqui o que nós temos é o que? É luta, angústia, tribulação. A vida do crente não é serena, não é paz serena. Temos sim paz o quê? Com Deus. É paz com Deus, mas não é a paz desse mundo. A nossa paz não é paz política, percebe? Inclusive eu estava até falando com o irmão Daniel, né? Quando disserem o que? A Escritura fala que quando nesse mundo disserem assim, paz por todo lado, então virá o quê? Repentina destruição. Porque a paz que vai vir para esse mundo é a paz de fato do mundo, paz mundana, não é a paz em Cristo. Mas nós estando, tendo a Escritura no nosso coração, estando seguros nisso, nós aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, da onde virá o nosso Senhor, né? E então receberemos o quê? A paga das nossas obras, mas em Cristo, não nos nossos méritos. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo deixa isso claro lá em Romanos 8. Não há nenhuma condenação. Percebe? É por isso que o crente, se ele tendo isso, você vê como é fácil eu me esconder atrás dessa teologia? Então quer dizer que eu posso, né? Tá vendo? Você receberá juízo de Deus, mas juízo temporário. Nisso o que eu quero dizer é o quê? Você pode parar numa cadeia, você pode parar numa sepultura, a sua vida ser cancelada bruscamente. Percebe? Então nós devemos agir o que? No temor do Senhor, em obediência. Porque haveria de viver como um louco nessa terra? Eu posso também fazer o que? Eu escandalizo o Evangelho, envergonhar o povo de Deus. Então eu tenho que fazer o que? Temor pelo Senhor, amor pelo Senhor. É amar o meu Senhor, viver de acordo com o meu Senhor, sabendo que, claro, haverão momentos que eu possa vir a tropeçar. Percebe? Mas a nossa vida tem que ser o quê? Fugir do mal. E por isso a oração: Senhor, livra-nos do mal. Senhor, inclina o meu coração à obediência. Senhor, não deixa essas coisas estar gerando no meu coração, porque pensamento ruim vem, setas malignas. Nós mesmos, a nossa própria carne é mal, o nosso coração é ruim, pensa coisas ruins, por causa que a nossa inclinação é para o mal. É por isso que o Senhor lá em Romanos deixa claro, né? Ele nos deu o Espírito Santo, nos otorgou o Espírito Santo de Deus, para ele andar em conflito com a carne, para que a gente não venha fazer, a Escritura deixa claro, o nosso querer, porque o nosso querer é mal, o nosso querer não é bom.
Por isso nos foi dado o Espírito Santo, porque se nós fôssemos vencer pela nossa vontade, acabou, não existiria na verdade nem igreja. É por isso que eu não gosto quando o pessoal fala, tem gente brincando de ser crente, a igreja moderna é uma vergonha. Meu irmão, não fala isso, porque a igreja de Cristo é sem mancha, sem ruga, ela é vencedora. O Senhor deixa claro que no meio do trigo também tem o quê? Joio. Então não tem essa de brincar de ser crente, não tem a pior igreja, não, a igreja é vencedora. Eu não gosto quando falam isso, porque estão falando do quê? Da igreja do meu Senhor. Escândalos, o Senhor deixa claro, né? Ai dos escândalos, porque é impossível que eles não existam, mas ai daqueles por quem vim o escândalo. Então nós devemos fazer o quê? Prezar pela igreja. Eu não gosto quando o pessoal fica falando, os piores crentes são dessa geração. Então está enfatizando o quê? Mérito humano. Se existe igreja é pelos méritos de Cristo. São essas obras que serão colocadas diante do tribunal do Senhor. Não é mérito meu e seu. A gente está deixando claro aqui que a justiça de Deus é o quê? De que o justo morreu na cruz como um maldito para nos salvar, para fazer o quê? Nos imputar a justiça de Cristo. Como é que eu posso dizer que a igreja de Cristo é a pior que tem, essa igreja moderna é a pior que tem? Não, isso é que o pessoal romantiza. Desde o primeiro século já tinha isso. Desde o primeiro século, Ananias e Safira é um exemplo. Você vai ver muitos escândalos, mas o pessoal romantiza. Não, aqui no primeiro século, não. A igreja sempre teve problema. E sempre vai ter, enquanto nós estivermos militando aqui, sempre vai ter esse problema. Mas a igreja, ela é vencedora, ela é de Cristo. Foi comprada e remida pelo sangue de Cristo. Percebe? Então a gente não pode falar uma besteira dessa. De que essa igreja, a igreja atual é a pior. Não! Ela é vencedora e ela aguarda o Senhor vindo dos céus para nos redimir, para que nós possamos receber. Por isso que Paulo vai dizer, né? Que aquele que pratica o bem, ele receberá o quê? Honra, louvor e glória, que é o quê? Ele espera a glória da revelação do Filho de Deus. Ele se receberá honra, que é uma vida confirmada em Cristo, e glória, que nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, que isso não habite no nosso coração e na nossa boca, falar essas coisas, porque a igreja, ela é do Senhor, né? E aí eu quero ler aqui o último verso, Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Mas nós sabemos, irmãos, que toda obra que opera em nós é em Cristo. É em Cristo. Não tem aqui mérito meu, mérito humano. Embora, é que nem eu até falo, né? A ideia do galardão, né? É você receber alguma... Senhor, a sua graça me basta. Galardão para um cristão é como Paulo diz, né? O meu galardão são vocês, é a igreja. É ver os irmãos crescendo em espírito, crescendo na vida cristã, com discernimento, com sabedoria, se fortalecendo na fé, vendo as almas sendo salvas. Eu não quero mais galardão que isso. Eu quero ver o que é a igreja cada dia, cada vez mais fortalecida. Mas o Senhor, Ele deixa claro, Ele é misericordioso, bondoso, longânimo e galardoador daqueles que o esperam, que aguardam no Senhor Jesus Cristo, que vivem amando o Senhor e vivendo para Ele. Ele ainda é galardoador, né? Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso é maravilhoso demais, né? Então é o princípio da justa retribuição em que fundamenta a justiça de Deus, né? Retomando aqui o nosso texto, deixa eu voltar aqui para o nosso texto de Romanos. Romanos capítulo 2, verso 5. Verso 5, né? Aqui, ó. O nosso verso 6 que enfatiza, ó, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, no verso 6. Então, segundo a dureza e coração impenitente daqueles que ainda vivem achando que por ser uma boa pessoa, porque diz bom dia para o porteiro, né, como o pessoal costuma dizer, porque dá um prato de comida para o necessitado, porque fala bom dia para as pessoas, porque paga os seus impostos, paga suas contas, e aí ele diz, eu não preciso de Deus para fazer o bem, se eu preciso de Deus para fazer o bem, eu sou a pior pessoa do mundo. Ele se esconde atrás desse moralismo. É a roupa de folhas de Adão e Eva. Percebe como o moralismo não tem nada a ver com a vida cristã?
Pelo contrário, a nossa moral é a moral de Cristo. É uma vida guiada, pautada pelo Espírito Santo de Deus, que tem muita semelhança, assim como o trigo, lembra da parábola? Assim como o trigo parece com o joio, há uma semelhança. A moralidade meramente humana, ela às vezes ela engana, ela traz uma aparência, um verniz de aparência de piedade, mas lhe falta o quê? O poder ser piedoso. Lhe falta o poder ser piedoso. É comum o moralista ele dizer assim: mas eu não chego a tanto. Nós vamos ver isso lá em Romanos mais adiante, em Romanos capítulo 5 mais adiante. Mas eu não, sabe, ele quer se justificar. E nós não, nós sabemos, quando tem esses pensamentos, mais uma vez, né, voltando ao estudo do reverendo Weber, ele diz: quantos pensamentos ruins. E aí quando vem isso, você fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque olha quanta coisa ruim eu não sou capaz de fazer. Se o Senhor retira da sua graça, se o Senhor me entrega ao desejo do meu coração, o qual vil eu não sou? O qual ruim eu não sou? Então é por isso, irmãos, que nós que nascemos em Cristo temos esse discernimento de que a gente é ruim, mas recebeu o quê? Graça. Recebeu dom imerecido, vida nós recebemos em Cristo, para que nós possamos andar o quê? No temor do Senhor e se alegrando no Senhor, porque qual tão grande foi esta salvação que Ele nos concedeu. Então certos cristãos, entretanto, ficam logo indignados. Será que o apóstolo perdeu a razão? Como é que ele começa dizendo que a salvação é somente pela fé, né? Por exemplo, lá no capítulo 1, verso 16, porque o justo viverá pela fé. Nós somos justificados pela fé. Para depois destruir o seu próprio evangelho, dizendo que no final das contas a salvação é mesmo por obras, né? Às vezes o pessoal pode vir com essa conflitância: mas não era somente pela fé? Mas o que tem a fé com as obras? Ora, ele explica, mas Paulo não está se contradizendo. O que ele está afirmando é que, embora a justificação seja de fato pela fé, o julgamento será de acordo com as obras. A explicação para isso não é difícil de encontrar. É que o dia do juízo será um acontecimento público, terá como propósito muito maior anunciar e justificar o juízo de Deus, e não determiná-lo. O julgamento divino, que é um processo de peneira e separação, vem se dando em secreto o tempo todo, na medida em que as pessoas vão se posicionando contra ou a favor de Cristo. No dia final, porém, os seus resultados se tornarão públicos. O dia da ira de Deus será também o tempo em que se revelará o seu justo julgamento. Ele vai fazer aqui mais adiante uma citação de Paulo e Tiago. Inclusive Tiago, Lutero, né, teve a questão com a carta de Tiago, porque Tiago enfatiza muita obra. E Lutero entendeu, ao estudar Romanos, de que a salvação é única e exclusivamente pela fé. Só que qual era a questão conflitante? Lembra que nós acabamos de falar? Você age e vive de acordo com aquilo que faz o quê? Que move o seu coração. Obra é consequência lógica do que você pensa e o que mora no seu coração. Então, se eu tenho uma vida iníqua, mas com aparência de piedade, eu vou negar a minha fé meramente de boca e vou apresentar o quê? Obras que são totalmente contrárias a essa fé que eu professo de boca. Vamos entender isso de maneira maravilhosa quando Jesus Cristo fala: olha, pelo fruto você conhecerá a árvore. Eu estou falando que eu sou bananeira, mas de repente você vai me ver dando abacate por aí. Está errado, percebe? Então isso é uma questão de fé, que é o que? Subjetivo. Fé é subjetivo. Você não sabe se eu creio. Ninguém aqui sabe se eu creio. Você não sabe o que está passando na minha mente, no meu coração agora. Mas lembra que nós falamos? O Senhor sonda o coração. Eu, Senhor, sondo o coração e darei a paga a cada um segundo o quê? Aquilo que ele pratica, né? Mas Senhor, em teu nome eu não preguei, Senhor, em teu nome eu falei: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu sei muito bem quem é você. O Senhor, quando Ele fala que Ele não te conhece, é no sentido do quê? Você não é dos meus, você não é do meu rebanho, mas eu conheço as tuas obras. E as tuas obras são o quê? São más. As tuas obras são dignas do quê? De juízo. Lembra dos fariseus, quando eles se aproximaram de Jesus? E eles falavam assim: nós somos filhos de Abraão. O Senhor falou: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês andariam na fé de Abraão. Vocês praticariam as obras que o pai Abraão praticou.
E no entanto, vocês não vêm a mim para ter vida. Pelo contrário, vocês fazem a obra do vosso pai, que é o diabo. Porque o diabo é assassino desde o princípio, e vocês são assassinos. Você percebe? Isso é fé e obra. Então, se eu digo que eu sou um cristão, mas me falta o quê? Piedade, ser piedoso. O ser piedoso, o que é ser piedoso? É andar em obediência à palavra de Deus, fugindo da iniquidade, fugindo do pecado. Não é fingir ser um moralista, dar prato de comida. Faça isso, as coisas são boas, elas têm valor, mas se feitas em Cristo, com um coração piedoso, de fato. Porque todas as nossas obras, a parte de Cristo, Isaías vai dizer que é o quê? Trapo de imundícia. Não serve de nada, é desprezada pelo Senhor. Nós vamos lá vamos pegar mais uns profetas. Você vai lá para o Malaquias. Malaquias ele fala, olha, o Senhor, né, falando por meio do profeta, olha, a oração de vocês parece para mim fumaça de fogueira que chega no olho e arde, né? A gente fica com o olho ardendo. É por isso que o reverendo Antônio que gosta de falar, né? E a Escritura diz que as nossas orações, elas chegam diante do Senhor como ser aroma suave, como incenso. Mas uma oração hipócrita, de coração venenoso, de coração não aquebrantado, corrupto, chega na presença do Senhor como fumaça. O Senhor fala, eu não suporto mais. A reunião solene de vocês, que é o culto, a adoração, antes tivesse um no meio de vocês que fechasse as portas desse círculo. Então isso é o que? O Senhor sonda o coração, e as nossas obras, a gente não oculta do Senhor. Eu posso ocultar do presbítero Davi, posso ocultar da Érica, mas do Senhor não. Então o Senhor sonda o coração. E aí nós vamos para Davi. Davi vai dizer, de um coração contrito e aquebrantado, se alegrará o Senhor. É reconhecer as falhas, é reconhecer os pecados e confessar. Confessar e deixa. Confessa e deixa, e o Senhor se agrada. Nisso o Senhor se alegra. E o Senhor te faz o quê? Te fortalece. E você busca o Senhor, e você receberá o quê? Paz, alegria, perseverança em viver para a glória de Deus. Então Paulo aqui ele não está se negando. Quando ele diz, Paulo, você falava que era só pela fé? Sim. Em nenhum momento Paulo está dizendo que não é pela fé, que é por obras agora. Pelo contrário, agir e pensar é uma só coisa. Agir e pensar, a gente tem que viver e pensar. E aí está o quê? As marcas de Cristo. As marcas de Cristo. É onde que nós interpretamos a marca da besta, que o pessoal fala, né? O 666, que é uma marca na mão e na testa, é o que? Uma maneira de pensar e agir. Por isso que fala, está marcada entre os olhos, na fronte, e na mão direita. Mão direita tem a ver com o quê? Atitude, ação, né? Ação. Então os judeus, eles entenderam isso literalmente lá no primeiro século. E aí eles faziam o quê? Os filactérios. Eles traziam, o que eram os filactérios? Os filactérios eram pequenos trechos da Escritura, onde eles colocavam um cinto de couro enrolado no braço direito, com escritos, né? Salmos, algumas orações, e na testa eles traziam. Mas na verdade era para trazer aonde? No coração. No coração. É por isso que eles são condenados pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo fala assim, hipócritas, vocês alargam suas franjas, alargam seus filactérios, mas no entanto vocês vivem o quê? Na prática da enganação, da mentira, do engano. Percebe? E aí quando a Escritura fala assim, ninguém irá comprar e nem vender se não trouxer o que é a marca da besta, que é o quê? É pensar e agir segundo o mundo. E aí o cristão, é aí onde nós apresentamos o quê? As marcas de Cristo, andando em obediência ao Senhor e fugindo do mundo. E o mundo vai o quê? Nos odiar, vai nos perseguir por causa disso, porque nós trazemos o quê? As marcas de Cristo, andando na verdade em Cristo e não no moralismo desse mundo caído, que inclusive a inversão de valores está aplaudindo abertamente tudo que é mal. Eu estava vendo agora hoje de manhã, nos Estados Unidos foi aprovado o aborto de gestação até de 9 meses. Isso é assassinato escancarado, e as pessoas aplaudindo. O mundo está desse jeito, irmãos. É Deus o quê? Tirando o freio. Deus está entregando esse mundo. O Senhor está fazendo o quê? Tirando a mão. É isso que vocês querem? Vai. A gente ainda vai ver coisas muito piores acontecendo por causa disso. E essas pessoas esperam receber o quê? De Deus. Vinde benditos de meu Pai. Não, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então o Senhor vai dar a paga a cada um segundo o quê? As suas obras. Segundo as suas obras, né? Então esse evento
do juízo de Deus, esse evento público, no qual um veredito público e uma sentença pública serão pronunciados. Irá exigir provas públicas e comprováveis para sustentá-los. E a única prova pública disponível serão as nossas obras, aquilo que nós realizamos e que os outros nos viram fazer. A presença ou ausência da fé salvadora em nosso coração evidencia-se pela presença ou ausência de boas obras, de amor em nossas vidas. O apóstolo Paulo e Tiago ensinam a mesma verdade, que a fé autêntica e salvadora resulta invariavelmente em boas obras, e que se tal não acontece, ela é falsa, ou mesmo morta, né? Como ele vai trazer a citação de Tiago. Ou com as minhas obras, né, mostrarei a minha fé. Escreveu Tiago, né? Vamos ver, deixa eu ver aqui a referência de Tiago. Tiago, capítulo 2, verso 18. Tiago 2, 18. Quem encontrar pode fazer a leitura. Amém. Você vê? Então Tiago, ele coloca isso em xeque. A pessoa fala que tem fé, que crê. Inclusive Tiago, ele até tira um sarro, né? Ele fala assim: crê que é só um só Deus? Faz bem. O diabo crê que treme. O diabo também crê. O diabo é crente. Porque crer é saber que aquele algo é fato, é factível, é real, existe. Agora, uma coisa é você agir de acordo com aquilo que você crê. E crer em Deus, saber que Deus existe, mas andar totalmente ao contrário da sua vontade, é desacreditar de Deus. É o que nós estávamos falando do quê? Do libertinoso. Eu sou um pregador, eu sou um teólogo. Na palavra de Deus fala isso e isso. Eu estou provando que eu creio em Deus, né? Eu estou falando que eu creio em Deus. E eu estou falando, inclusive, que Deus fala assim. Mas aí depois eu vou viver de maneira, uma prática totalmente contrária do que o Senhor condena. Então eu tenho desprezo pelo Senhor. Eu sou um ateu prático, né? Eu sou um ateu prático. Eu digo que Deus existe, mas eu ajo, vivo como se Deus não existisse. Isso é totalmente contrário àquele que de fato é um demônio que vive dessa maneira. Ele sabe que Deus existe. Os demônios, quando viram Jesus, eles vieram, prostraram-se diante do Senhor, né? Eu gosto de que o reverendo Augusto fala. O reverendo Augusto fala que nós, os seres humanos, fazemos coisas terríveis que nem os demônios fazem. O demônio, ele crê que treme. A gente pratica muitas das vezes muitos pecados, irmãos, que a boca nem abala. Para você ver o estado do coração do homem. Então a gente tem que orar, falar: Senhor, não deixa o meu coração ficar cauterizado, porque nisso é sinal de que o Senhor me entregou a uma disposição mental reprovável. Louvado seja Deus se o pecado te incomoda, se a prática do pecado, se a vida nesse mundo caído te incomoda, porque isso é sinal do quê? Do Espírito Santo de Deus te incomodando, te levando a fazer o quê? A buscar mais e viver mais de acordo à vontade do Senhor. Porque, irmãos, Deus tem a misericórdia de nós. O dia que a gente começar, como no caso, ver uma situação dessa, de aborto, a partir de uma gestação de 9 meses sendo aprovada, e a gente falar: isso é evolução, estamos em 2026, essa coisa retrógrada. Irmãos, é terrível, né? Então, escreveu Tiago, né? O que Paulo ecoa: a fé atua pelo amor. Ou seja, crer em Deus é viver de acordo com a vontade de Deus. Vai ter momentos difíceis, momentos de tropeço, sim, mas aquele que nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus habitando nele, o leva ao quê? Ao aquebrantamento, o leva às lágrimas, o leva à oração, os leva a correr para Cristo, a clamar misericórdia. E nisso ele está sendo o quê? Transformado pela graça de Deus, pelo processo. Aí é um processo chamado santificação. Santificação. A salvação é um martelo de um juiz batido, é cabal. Você é salvo e acabou. É obra de Deus, não é obra nossa, não é obra do mérito humano. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos vivendo, passando pelo quê? Os processos de lixa, né? Começa o grão 80, que é grosso, e vai afinal até chegar a parte do polimento, né? E nós estaremos nesse polimento final lá na glória, quando o Senhor vier, e nós estaremos com Cristo, e aí estaremos 100% totalmente livres da presença do pecado. Isso é maravilhoso. Então nós devemos ter essa alegria e nem pense em esconder
do Senhor no seu coração. Antes, pelo contrário, revela: Senhor, livra de mim, do meu coração, esse pensamento ruim, essa vontade, Senhor, que é contrária à sua vontade. Tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Inclina o meu coração a andar dentro do seu propósito, na sua vontade, para que eu não viva, Senhor, contra a sua vontade, porque eu não quero desagradar o Senhor, eu quero agradar o Senhor, eu quero fazer o seu querer, Senhor. Eu não quero envergonhar o Evangelho, Senhor. Eu não quero que as pessoas olhem e digam assim: ó, está vendo, lá é crente, porque nisso eu mancho o nome do Senhor, nisso eu envergonho a sua igreja. E aí eu volto, né? Tem muitas pessoas que são crentes e ficam divulgando foto, vídeo de escândalos na igreja. Não faça isso, você não faz isso com a sua família. Quando tem alguma coisa ruim dentro da sua casa, você faz isso, você sai contando para os vizinhos, você sai mandando. Não. É por isso que Paulo vai dizer, né? Acaso não tem nenhum sábio no meio de vocês que possa trazer para vocês um discernimento com relação a essas coisas? Vocês têm que ir lá buscar sábio no mundo, para o sábio do mundo olhar e falar assim: tá vendo esses crentes? Olha lá, ó, eles fazem esse monte de coisa aí, depois vem para cá. Não, irmãos, a gente tem que fazer o que? Zelar pela nossa família da fé. Essas coisas têm que ser tratadas entre nós, não é ficar divulgando, não. E eu fico muito triste quando eu vejo isso, né? Então, isso é fé, isso é piedade, isso é amor, isso é andar na fé. Continuando, para nós encerrarmos, devido ao horário, né? Então, ou melhor, vamos já encerrar por aqui, meus irmãos, porque ainda iria iniciar do verso 7, né, do 10 até o 10, mas as horas já se estenderam, já são 9 horas. Então os irmãos perceberam que Paulo, ainda ele tratando com respeito ao moralista, né, ele vai falar de como o homem, pela sua moral, ele, pelo contrário, ele continua buscando juízo quando ele continua na prática da iniquidade, tendo a sua consciência cauterizada, ele achando que por ele agir, ter atitudes boas à vista dos homens, mas tendo um coração totalmente contrário à vontade de Deus, ele receberá louvor da parte de Deus, porque o juízo de Deus é segundo a verdade, e o Senhor, ele concede tempo para o arrependimento. Se você vive na prática do pecado e ainda nada aconteceu na sua vida, cuidado, porque o que você está entesourando para você é juízo. Se você é uma pessoa que despreza a revelação de Deus, a Escritura, a pregação do Evangelho, as igrejas de Cristo que estão constantemente anunciando o Evangelho, e você vive na prática da iniquidade porque você fala assim: na igreja só tem hipócrita, você está olhando para onde? Você tem que olhar para que há um Deus reto, justo, que julga o nosso coração, e Ele nos dará a paga segundo as nossas obras. Não há meio termo, não tem essa de ficar em cima do muro. Todos nós haveremos de nos encontrar na presença do justo juiz, que sonda os corações. Então nessa noite eu falo para você: se aquebranta diante do Senhor, pede misericórdia, fala: Senhor, perdoa os meus pecados, me ajuda, Senhor, nessa caminhada da minha vida, porque eu não quero viver em desagrado do Senhor. E não é por medo do inferno, porque a gente merece o inferno, mas é por amor ao Senhor, porque Ele te salvou, porque Ele te transformou das trevas para a luz. Você sabe disso, você sabe a maneira como você vivia lá, e você sabe como é difícil quando você cai. Então por que voltar para lá? Percebe? Não é por medo do inferno, mas é por amor ao Senhor Jesus Cristo, por amor àquele que enviou o seu Filho para se fazer maldito no nosso lugar. Então, irmãos, que essa parte desse trecho nos ensina isso, que nós venhamos a constantemente trazer um coração aquebrantado na presença do Senhor, e é Ele quem nos levanta, é Ele quem nos fortalece, e é Ele quem nos impulsiona a ter uma vida que glorifica Ele. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Eu passo a palavra ao presbítero Davi, e aí sexta-feira então a gente vai continuar do verso 7 até em diante, né? Até o 11 para concluir. Deus abençoe. Passa a palavra.